Olá, tudo bem? Meu nome é Francis, eu sou dirigente aqui do Espaço Tatasto. E se você está assistindo esse vídeo é porque você quer saber mais sobre a Ayahuasca e os nossos rituais, ou já está apto, né? Já passou pela série de entrevistas para poder participar dos nossos trabalhos. Esse vídeo eu quero esclarecer para você um pouco sobre o que é a Ayahuasca, sobre o que pode acontecer durante os rituais, para que você saiba, né, mais ou menos como que é a dinâmica do trabalho, e um pouquinho também do pós-trabalho, para que você possa se preparar também, tanto nos dias que se antecedem ao trabalho, como os dias posteriores ao trabalho. Então, o que você precisa saber, né, sobre a Ayahuasca? Você precisa saber que a Ayahuasca é uma bebida ancestral e ela é dos povos originários. Diversos povos indígenas da Amazônia consagram a Ayahuasca de forma ancestral. Há muito tempo, não se sabe quanto tempo, nem se sabe quem foi a primeira pessoa que descobriu que a Ayahuasca tinha esse potencial ritualístico e espiritual de conexão, né? Diversas tribos têm histórias diferentes, não existe uma forma específica de se consagrar a Ayahuasca, porque cada tribo, cada pajé, cada pessoa que dirige ritual com a Ayahuasca tem uma visão sobre isso. E muitas vezes atribui as suas visões, né, recebidas justamente à própria Ayahuasca. A Ayahuasca é uma bebida que é feita de duas plantas, de um cipó chamado jagube ou mariri, que é o Banisteriopsis caapi, e de uma folha, né, que é de um arbusto chamada chacrona ou rainha, que é a Psychotria viridis. Quando se pega as duas plantas que não crescem no mesmo lugar, crescem em locais distintos, uma é um cipó, outra é uma folha de um arbusto, as pessoas batem nesse cipó, maceram esse cipó até virar uma espécie de palha, pegam essa folha, lavam direitinho, colocam numa panela e fervem essas duas plantas. Depois de uma fervura muito longa, se transforma em ayahuasca, durante um ritual, inclusive, de feitura dessa bebida. A partir daí, as pessoas consagram, elas tomam, elas bebem essa bebida e elas conseguem expandir os seus sentimentos, conseguem ter uma percepção aumentada, ampliada, né, dos seus sentidos também. Então, o que ocorre? Sente muito mais as coisas, né, consegue chegar em alguns locais emocionais que naturalmente a gente não chegaria, não sei, por terapia ou algum tipo de outro processo relacionado a questões espirituais ou meditativas, e também faz com que você escute de forma ampliada, que você enxergue de uma forma diferente, que você sinta sabores, cheiros, né, odores, fragrâncias de outra forma. Então as músicas ficam um pouco diferentes, o jeito de você sentir as coisas fica diferente. E nesse processo a Ayahuasca também causa visão, porque a chacrona, ela possui o DMT, a dimetiltriptamina, que é uma molécula que proporciona visões no ser humano, que faz com que você consiga enxergar além do que se vê materialmente. Você pode ver tanto de olhos abertos quanto fechados. Na nossa casa, a gente sempre recomenda que você faça os rituais de olhos fechados, né, para que você tenha uma melhor experiência. E aí o que acontece? Dentro dessa expansão, né, da percepção, você se conecta ou com você mesmo ou com alguma questão espiritual. A nossa casa, ela não tem uma doutrina ou uma religião a qual você deva seguir. Então essa experiência religiosa ou espiritual, ela é totalmente sua, dentro daquilo que você acredita ou dentro das percepções que você tem. Então a Ayahuasca faz com que você reviva memórias, sensações, momentos anteriores à consagração, para que você tenha uma oportunidade de revisitar as coisas que provavelmente você está buscando alterar, ou então que você ainda não percebe que precisam ser alteradas, ou simplesmente aceitas, né? Situações do passado, traumas, né? Momentos felizes, momentos difíceis, pessoas que foram, pessoas que ainda estão. Então são oportunidades para que você revisite situações na sua vida ou que consiga interpretar situações muitas vezes que são de outros planos. Você pode ver formas geométricas, você pode ver deidades, entidades, santos, espíritos, anjos. Depende muito. Depende muito daquilo que você sente, daquilo que vem para você, né? Então, quanto ao que você pode ver, é certeza que você verá? Não é certeza que você verá.
Você pode consagrar a ayahuasca e não ver nada. Você pode consagrar a ayahuasca e ter a experiência da sua vida. Depende muito também do preparo, que é outra coisa que eu vou falar agora. Para que você consagre a ayahuasca e tenha a melhor experiência, algumas coisas são importantes serem ditas. A primeira é, os 3 dias, pelo menos, anteriores ao trabalho, que você se alimente da forma mais natural possível. Natural é o quê? Frutas, legumes, verduras, né? E caso você se alimente de animais, de carne, de frango, que você coma o mínimo possível, né? Dentro dos 3 dias anteriores. E no dia do ritual que você não consuma nenhum tipo de carne animal, para que você possa ter a melhor experiência. O ideal é que você sempre consuma os produtos naturais e que você se hidrate bastante nos 3 dias anteriores. Caso você tenha alguma religiosidade ou espiritualidade, é recomendável que você pratique aquilo que você acredita, que você faça algum momento de meditação, mindfulness, né? Ou algum tipo de meditação como o Soham, ou simplesmente respirar fundo, para que você, nos dias que antecedem o trabalho, você esteja conectado e compreendendo que vai passar por uma experiência diferente das quais você está acostumado. Durante o ritual, por estar com a consciência expandida, além de você ter a possibilidade de ter visões, de ter sensações e emoções diferentes, você também terá o que é chamado de limpeza. Existe uma possibilidade disso acontecer. E o que é limpeza? É um momento que algumas pessoas que ainda não consagraram a ayahuasca atribuem a uma questão muito difícil, que é, por exemplo, querer ir ao banheiro, né? Chorar, vomitar. Então, parece que é algo assim que fala, meu, e agora, né? O que acontece? A questão é que a ayahuasca tira de você diversas toxinas, tanto espirituais quanto físicas, que você possa ter consumido, né? As palavras que você disse, os sentimentos ruins que você teve, as coisas negativas que você pensou, acabam saindo de você muitas vezes pelo próprio vômito. Então é importante que você saiba disso. Acontece com todo mundo? Também não. Nada relacionado à ayahuasca acontece com todo mundo o tempo todo. Pode acontecer com você nesse trabalho, pode acontecer com você em outro trabalho, pode não acontecer por um período e pode acontecer em qualquer momento. Sentiu vontade de vomitar? Nós damos alguns saquinhos para que você possa fazer no seu lugar mesmo, que a gente deixa uns colchonetes aqui no nosso espaço, e aí você não precisa se levantar nem ir ao banheiro para fazer isso, porque durante essa expansão de consciência, às vezes esse momento do vômito, da limpeza, ele é um momento importante e sagrado, que é um momento que muitas vezes você está conectado, e aí você sente de fazer isso, obviamente não vai fazer no chão. Durante a experiência você tem toda a consciência, você consegue andar, você consegue beber água, você consegue assoar o nariz, você consegue ficar sabendo onde você está e quem você é. Então a gente dá um saquinho para que você possa fazer esse processo de limpeza, caso seja necessário. Caso você precise ir ao banheiro, você simplesmente se levanta e vai, né, até o banheiro para fazer as suas necessidades. Pode lavar a mão também, né? Tem uma torneira, tem uma pia, tudo direitinho aqui para que você se higienize após utilizar o banheiro e retorne ao seu lugar. Aqui na nossa casa, nós deixamos colchonetes para que as pessoas sentem, né, deitem, e prezamos pela introspecção e pela meditação. Então, durante o processo com a ayahuasca, que você está tendo essas visões ou passando pelos processos de limpeza, aí o que acontece? Você precisa ter um trabalho individualizado. Então, você fica no seu colchonete, no seu cantinho, de olhinhos fechados, prestando bastante atenção, respirando fundo, sentindo toda essa expansão da consciência, sentindo tudo isso que vem para você. E a partir disso que você vai tendo as visões. Ficou muito cansado de ficar sentado? Deita. Não tem problema se dormir, pode acabar dormindo, às vezes a gente está muito cansado. A ayahuasca também ajuda nessa restauração, né, do dia a dia que a gente pode ter. Durante os rituais a gente também toca, nós temos alguns instrumentos musicais, nós fazemos alguns rezos, alguns cantos, de diversas religiões diferentes. Além disso, nós colocamos som mecânico, né, usando aqui dispositivos eletrônicos. Então, muitas músicas de muitas religiões com frequências e instrumentos diferentes vão tocar. A gente não troca a música, caso você peça, é bom você saber que as músicas fazem parte do trabalho. Então a gente não troca, a gente não pula, a gente não abaixa o som, faz parte da aceitação, muitas vezes, daquilo que a gente não está acostumado. A ayahuasca faz a gente enxergar além do que a gente consegue ver, faz a gente sentir além do que a gente está acostumado.
Então, sair desse conforto é muito importante nos rituais com a ayahuasca. Isso é abrir o coração. É você vir para uma experiência com a ayahuasca de coração aberto, pronto para receber, inclusive, ensinamentos que estão contidos em religiões, tradições e culturas diferentes, mesmo que você não acredite nisso. Porque todas as religiões, todas as tradições e todas as culturas, elas têm algo a ensinar. E é nisso que a gente acredita. Nós não fazemos uma mistureba religiosa. O que a gente faz aqui é ritualizar dentro do respeito que cada religião tem, dentro do respeito que cada espiritualidade, cada tradição tem. Então a gente não considera que tudo seja igual. Pelo contrário, nós acreditamos que cada uma tem as suas especificidades, mas que existem pontos em comum que a gente consegue entender e compreender e se aproximar das outras religiosidades, espiritualidades, filosofias e linhas de pensamento a partir desses pontos em comum, que são pontos históricos, que são pontos relacionados à própria humanidade, né? Então, depois que você consagra a ayahuasca, você pode ter os seus ensinamentos, né, particulares sobre você mesmo. Não pode falar durante o trabalho, né? É importante que você fique em silêncio, como eu já disse, é meditação e introspecção. Você pode se levantar para ir ao banheiro, para tomar água. Se você precisar de alguma coisa, não se sentir muito bem, você levanta a mão, que a gente vai até o lugar te ajudar, né? E aí, nesse processo com a ayahuasca, é um processo muito diferente do que você já experienciou com qualquer outra substância, em qualquer outro momento da sua vida. A ayahuasca, ela é servida aqui na nossa casa de hora em hora. Então, chegou no trabalho, você vai consagrar a ayahuasca depois da palestra, depois das orações. Você vai consagrar um cálice, que é mais ou menos assim, ó, 50 ml, um copinho de café. Mais ou menos 50, tá? Quem é muito experiente, a gente dá um pouco menos. Quem está começando, às vezes a gente dá também um pouco para a gente acompanhar. Mas a gente serve na primeira hora um cálice. A gente serve na segunda hora um segundo cálice. Na terceira hora, um terceiro cálice. Se é um ritual de 4 horas, a gente encerra na terceira hora. Se é um ritual de 6 horas, a gente oferece ainda na quarta hora um quarto cálice. Fica a seu critério consagrar, mas é extremamente aconselhável que você consagre o primeiro cálice e o segundo cálice, independente de ser a sua primeira experiência ou se você já estiver experiente com a ayahuasca. Na nossa casa, nós recomendamos que você consagre o primeiro e o segundo, ficando a seu critério consagrar o terceiro e em rituais de 6 horas o quarto cálice. Depois disso, a gente encerra a serventia e não servimos mais ayahuasca. Na nossa casa, nós também trabalhamos com a medicina do rapé, né, que é uma medicina feita com o tabaco, né, moído, bem pilado direitinho, como se fosse um pó, e com outras ervas e cascas de árvore, né, que são colocadas dependendo do tipo de rapé. Esse rapé é soprado, né, então se pega um aplicador e sopra numa narina, depois sopra na outra narina. Eu explico melhor o processo quando você estiver aqui, mas nós trabalhamos com essa medicina. Caso você sinta, você pode procurar. E a sananga também, que é um colírio, né, também indígena, ao qual você pinga no olho, arde bastante, tem que estar preparado para consagrar também, sabendo o que é. No dia eu também explico melhor o que é sananga, ou você pode pesquisar melhor. O intuito aqui é falar sobre a ritualística, né? Algumas coisas eu já falei no outro vídeo, referente ao que pode, ao que não pode, aqui na nossa casa. É importante que você se mantenha sempre em meditação e introspecção, a não ser que seja um trabalho de bailar, né? Então a ayahuasca vai fazer com que você entre em outros planos, que você conheça outras situações, que você se conecte àquilo que você precisa se conectar. Então a ayahuasca é extremamente pertinente e não é uma brincadeira, entendeu? A ayahuasca não é brincadeira, é uma experiência muito transformadora. E algumas pessoas conseguem ter essa experiência transformadora a cada 15 dias, a cada mês, porque tem muita coisa para trabalhar. Diferente do que as pessoas pensam, a ayahuasca não tem nem toxicidade e nem tem potencial para te dar ou uma overdose ou fazer com que você se vicie em consagrar a ayahuasca. O sabor da ayahuasca é muito difícil, é um sabor ocre, né? É um sabor diferente. E a própria ayahuasca, pelo fato de ela provocar, né, esses efeitos, como eu disse, tanto do vômito quanto de ir ao banheiro, faz com que as pessoas não queiram tomar de forma recreativa. É muito raro que isso aconteça e é proibido no Brasil. A nossa casa ela segue o Grupo Multidisciplinar de Trabalho, o GMT, do CONAD, o Conselho Nacional de Políticas Antidrogas, que regula a ayahuasca. A nossa casa tem CNPJ e nós seguimos, né, todas as recomendações que eles dão, né, nesse conselho.
nesse grupo multidisciplinar. E uma das coisas que se diz é que não existe o comércio da bebida e também é utilizada especificamente para contexto ritualístico. E é o que nós estamos fazendo aqui. Nós somos um instituto religioso registrado com CNPJ, né? E nós trabalhamos e temos a nossa religiosidade e espiritualidade desta forma, a qual eu estou explicando aqui para você. Faz parte dos nossos dogmas a liberdade religiosa dentro da nossa religião, né? Então, caso você sinta de consagrar a ayahuasca conosco, saiba que são esses os parâmetros principais para que você consiga ter uma boa experiência. É importante que durante o ritual você fique em silêncio, escute bem as músicas, abra seu coração. Às vezes vem na cabeça umas coisas assim do tipo, eu quero ir embora, já deu para mim, não aguento mais ficar no trabalho. Não pode ir embora, você vai ter que ficar aqui pelo período do trabalho. Sentiu que não quer mais fazer? Deita, dorme, espera acabar e no dia seguinte você vai embora. Caso tenha acabado o ritual, você ainda esteja muito na força, a gente não manda ninguém embora, você pode ficar aqui o tempo que você precisar. Se o ritual é de madrugada, a gente não põe ninguém na rua, você fica aqui o tempo que for necessário. De manhã a gente toma um café fraternal, traga, né, alimentos para que a gente possa fazer essa comunhão pela manhã junto, né? Se o ritual for de dia, é após o ritual que a gente faz essa confraternização. Né? Pode trazer alimentos ovo-lacto-vegetarianos para o consumo, né? Frutas, verduras, vegetais, sucos, né? Coisas que não tenham origem animal, exceto queijo e leite, né? E ovos, né? Mas de preferência que não tenham nenhuma origem animal. É importante que você se entregue escutando as músicas durante o trabalho para que sua experiência seja expansora o suficiente, para que você se conecte àquilo que você precisa se conectar. Então é importante nesses dias que antecedem o trabalho você ficar em tranquilidade, né? Que você realmente compreenda aquilo que você vai fazer. E aí depois que você consagrou a ayahuasca, independente de como for sua experiência, você ainda estará sensível por alguns dias. Então é importante que após o ritual, você tenha um tempo para você. Né? O ideal é que, às vezes a gente trabalha, né? Precisa sair do ritual e ir trabalhar, mas o ideal é que você passe um dia, pelo menos o dia seguinte ao ritual, pela manhã, ou no mesmo dia, o resto do dia que você consagrou a ayahuasca, que você fique num lugar tranquilo, que você possa deitar, que você possa meditar, colocar umas músicas tranquilas para você ouvir, evitar festas, evitar muita aglomeração de pessoas e também evitar conversar sobre assuntos muito importantes. Por exemplo, largar o emprego e começar uma nova vida, terminar com quem você está se relacionando, né? Largar tudo e vender pulseirinha na praia, né? Não é sobre isso. Quando você consagra a ayahuasca, você vai ter reflexões sobre a sua vida, então é importante você ter calma também. Então, na primeira semana, o ideal é que você não tome muitas ações, né, na sua vida, até que você compreenda realmente os ensinamentos que você teve, as conclusões que você teve, se elas são realmente válidas ou não para você. Nos dias seguintes, você pode ir se hidratando, né, e comendo da forma mais natural possível e aos poucos ir reintroduzindo o que naturalmente você costuma comer, né? Na nossa casa não pode fumar, não pode beber e nem estar sob o efeito, né, nem de álcool nem de uma outra substância. Então é importante que você saiba disso. Caso você chegue aqui e a gente perceba que você não está em condições, a gente vai avaliar e pedir, provavelmente, para que você volte numa outra vez. Tá bom? Então é isso, eu agradeço imensamente você que assistiu o vídeo. Qualquer dúvida, fale conosco. É só um resumo, né, muito básico mesmo sobre tudo que é a ayahuasca. Ficamos muito felizes que você tenha escolhido consagrar a ayahuasca na nossa casa. E qualquer dúvida é só falar. Gratidão. Om Ganganapataye Namaha. Tatastu.